Olá, bem-vindo ao canal. Eu quero responder aqui uma questão levantada em um debate recente sobre o problema do mal. Nós já temos um vídeo aqui no canal abordando esse assunto com algum detalhe e eu convido você a dar uma olhada em um comentário ao livro de Isaías. Em uma conversa entre um ateu e alguns religiosos, incluindo cristãos, é levantada essa questão. Se Deus é bom, por que que em Isaías Deus criou o mal, não é? Eu vou ler o texto para você, só para que possamos acompanhar o raciocínio do ateu e a crítica que ele faz com relação à criação do mal. Assim diz o texto: Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e crio os conflitos. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Esse é o texto que o ateu utiliza para afirmar que Deus é o autor do mal. E um dos grandes problemas dos argumentos ateus ou dos argumentos anti-Bíblia é que eles normalmente tiram o texto de um contexto e interpretam-no de maneira isolada. Não se dão o trabalho de analisar o que o restante do texto diz. Se nós darmos uma olhada nesse texto, o texto fala sobre a destruição, não é? Ou a guerra, fala sobre trevas e luz nesse sentido, no sentido de um grande mal, de uma catástrofe, de um acontecimento terrível, uma punição divina que viria através de quê? De Ciro. É disso que o texto fala. O texto não fala que Deus criou mal moral, mas que Deus utilizaria a Ciro para punir uma determinada nação. E é interessante que as pessoas, quando falam sobre esse texto, muitas das vezes desconhecem esse contexto. E é importante nós conhecermos o contexto, porque vai nos ajudar a entender o texto. Quando aqui a palavra diz que Deus cria o mal, é no sentido de acontecimento, tá bem? Temos textos nas escrituras que falam sobre isso, sobre algum mal sobreveio, como sobreveio esse mal ou aquele. É no sentido de um acontecimento trágico. E é isso que fala o texto. Este mesmo ateu ainda utiliza de outros acontecimentos para poder justificar que Deus é o autor do mal ou que Deus é cruel de alguma forma. Um dos textos que ele recorre é o texto de 1 de Samuel, capítulo 15, onde Deus orienta a morte dos amalequitas. Ignora este ateu e tantos outros que os amalequitas eram ímpios, eram um povo depravado e que a destruição deles era o juízo de Deus sobre eles. É contraditório porque ele fala em algum outro momento que Deus não devia ter deixado a Caim vivo porque Caim matou o irmão, então devia morrer. E em outro momento ele critica Deus por ter condenado os amalequitas, que era um povo mau, e não se entende o que essa pessoa realmente quer. Há alguma frustração aparente no discurso e na incoerência que é apresentada. Mas os amalequitas, eles estavam, na verdade, debaixo do juízo de Deus, assim como acontecia no texto que eu li de Isaías. E a destruição era total, sim, morreriam mulheres, crianças, animais, sim, isso mesmo. E você talvez pergunte, mas crianças são inocentes? Meu querido, ninguém é inocente. Todos nós nascemos no pecado e somos réus de morte. Isso mesmo. Porque todos os pecados e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Este é o nosso salário. Mas nós temos o caso de Caim, por exemplo, que prova da graça e da misericórdia eterna de Deus e não é condenado por isso. E os amalequitas provam do juízo e da destruição que lhe era devida. Outro texto que o ateu utiliza para criticar a Deus ou dizer que Deus é autor do mal ou que Deus é cruel é segundo as de Reis 2, quando um grupo de jovens meninos insultam Eliseu e o chamam de careca, careca, calvo, calvo, sobre calvo. Há uma discussão teológica em volta do insulto, mas não é esse o objetivo deste vídeo. O objetivo do vídeo é, na verdade, fazer entender o que se passa aqui. Não era um insulto qualquer, era um insulto ao representante de Deus. Isso mesmo, Eliseu era representante de Deus, o embaixador de Deus na terra. Não era uma pessoa qualquer, não era uma figura qualquer. Era uma pessoa que deveria se ter respeito, que deveria se honrar,
e aquelas pessoas estavam desrespeitando-a, insultando-a, e elas estavam fazendo isso e Deus tomou para si o insulto. É como se a gente tivesse a insultar a Deus. No Antigo Testamento, os profetas eram isso, os profetas eram os representantes, a boca de Deus na terra. Então, o insulto contra essa pessoa era imputar diretamente a Deus, era desprezar a Deus. E o que essas pessoas faziam? E não eram crianças inocentes, para que se perceba, era um grupo de mancebos, provavelmente algo parecido com esses grupos ah, de marginais, de gangues, sabe? Esses grupos de jovens adolescentes que podiam, em algum momento, colocar a vida de Eliseu em risco. E Eliseu os amaldiçoa e Deus age punindo aqueles meninos, trazendo aquele grande mal. E eu estou sempre chamando a atenção no sentido de que Deus utiliza, muitas das vezes, algum acontecimento trágico como uma forma de juízo. Deus ordena que esses ursos saiam e matam essas crianças como juízo deles sobre essas crianças. E era também, na verdade, uma chamada de atenção para as pessoas que aquele homem era representante de Deus. Não eram crianças inocentes, repito, tá bem? Sim, eles representavam algum perigo para o profeta, claramente, era um grupo de jovens. Em algum momento, se ele respondesse, se o profeta respondesse, poderia estar debaixo de algum perigo de agressão, de alguma coisa parecida, mas nem é esse o caso. A questão é, aqueles meninos não eram inocentes, tá bem? Eram adolescentes já, pessoas com alguma clareza e que tinham consciência do que estavam fazendo. Eles estavam realmente insultando a Deus, insultando a Eliseu, abusando, não de maneira inocente, mas de modo mesmo a insultar a pessoa de Cristo, a pessoa de Deus. O que acontece muitas das vezes hoje, as pessoas estão se dirigindo a Deus de maneira desrespeitosa. E eu vi durante esses vídeos ele insistindo, não é, em insultar a Deus. Nós estamos em tempos de graça, claramente, porque senão o juízo de Deus teria na hora, teria naquele momento. O chão se abriria, fogo desceria do céu, algum juízo terrível aconteceria sobre essa pessoa. Era assim que Deus agia no Antigo Testamento. Mas hoje nós somos alvo da graça e do favor de Deus através da pessoa de Jesus. Além desse, tem outros acontecimentos nas Escrituras Sagradas. Ele faz menção do exemplo de Jó, mais uma demonstração clara que ele não leu o livro de Jó, não conhece o contexto, não percebeu a história de Jó. A história de Jó é, na verdade, um testemunho de fé para a cristandade, é um testemunho de fé para a igreja. Fé de que, independentemente das coisas mais terríveis que nos possam suceder, Deus é soberano para nos dar muito mais do que a gente tinha. E foi isso que aconteceu com Jó. Jó se tornou muito mais próspero do que ele era, muito mais feliz do que ele era, depois daquele mal que lhe sobreveio, depois daquele acontecimento trágico que lhe sobreveio. De todas as maneiras, Jó foi exaltado, vamos assim dizer. Então, usar a história de Jó para criticar a Deus, porque Deus permitiu algum mal sobre Jó, é incoerente, não é incoerente. Porque Deus é tão bom, como diz o jovem José, Deus é tão bom que ele utilizou o mal que veio sobre ele como um bem, não é? Então, nós temos nas Escrituras Sagradas Deus usando muitas das vezes o mal para nosso bem. E que nós sejamos como Jó, perseverantes, que não blasfememos a Deus nos momentos difíceis, ainda que algum ateu, alguma pessoa em dúvida, em crise de fé, como a mulher de Jó, nos induza ao erro de alguma maneira. Então, essa é a resposta que eu queria poder dar às críticas que esse ateu faz. Provavelmente muitos outros farão, e recorrendo a textos como esses. Deus não é autor do mal, mas Deus se serve muitas das vezes de acontecimentos trágicos para trazer juízo, para punir o pecado, e muitas das vezes utiliza desses acontecimentos maus, não para punir o pecado, mas para nos exaltar, nos honrar e nos dar uma vida melhor, como fez com Jó. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, partilhe com os amigos. É teologia ao alcance de todos.